A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja o Senhor. Queridos, rapidamente eu quero trazer uma reflexão para vocês. Nosso canal normalmente é um canal que fala sobre apresentação de livros, consultoria teológica, apresentação em entrevistas, enfim, o canal tem uma diversidade. Porém, o foco do canal é a propagação da palavra de Deus. E nesse sentido, eu quero trazer uma reflexão, pois hoje pela manhã, quando eu estava saindo da academia, hoje dia 5 de dezembro de 2022, nós estamos aí em Copa do Mundo, quartas de finais, oitavas de finais e tal, então tem todo um clima preparado. E eu estava comprando um alimento para minha reposição de alimentação que eu preciso fazer, e tinha uma rádio ligado no mercado, e ali estava se falando alguma coisa sobre perdão. E nessa condição, a pessoa que estava sendo entrevistada disse assim: olha, eu já até perdoei tal pessoa, mas não quero que ela venha mais na minha casa. E naquele momento o Espírito Santo de Deus me tocou para que eu estivesse trazendo essa reflexão aqui para o canal. Certamente você que está me ouvindo, está me assistindo, vai precisar disso. E qual o envolvimento? Porque nós vemos pouca gente hoje falando sobre perdão, e quando fala, não domina o assunto. Então eu quero trazer aqui para você duas reflexões. Primeiro, o que é o perdão, e segundo, os dois efeitos do perdão. Tá? E dentre eles existe um fato bem interessante, um fator bem interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Lá em relação à nação de Israel, no capítulo 28 de Deuteronômio, tem um versículo específico que ele fala muito sobre isso. Ele isoladamente você não vai ver muito sentido, mas quando ampliado com um texto subsequente que eu vou trazer aqui, nós começamos a entender. Então eu quero te convidar a ler comigo Deuteronômio capítulo 28, e o versículo de número 23. Deuteronômio 28, versículo 23, nos diz assim: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Nós temos aqui os céus e temos a terra. O céu como forma de bronze e a terra como forma de ferro. Em outras palavras, nós estamos no meio. A pessoa que não perdoa está no meio. Mas você não entende isso. O que os céus não pode assumir, ou seja, não pode subir acima da onde você está, e também não tem condições de descer. Isso está falando de produtividade, está falando de dependência, enfim. Mas esse versículo, ele corrobora junto com o texto do segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo de número 6. Nós conhecemos bem o capítulo 7 e tal, mas o capítulo 6 e o versículo 26 e 27, ele nos dita o que é que acontece em relação ao perdão. Diz assim: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Aqui está falando de uma ação do povo buscar a Deus, se arrependendo, e Deus então abre os céus, manda as chuvas, manda o regar da terra, para que haja vida, para que haja uma manutenção. Ou seja, o perdão está tecnicamente ligado à manutenção, propagação da vida. Quem não perdoa se corrói, se arrebenta. E nesse sentido, o que é o perdão? O perdão, na ótica divina, é o que nós chamamos de paradoxo, ou seja, é a contramão do óbvio daquilo que nós entendemos ser. Por exemplo, quando eu penso que eu tenho que subir, na verdade eu tenho que descer. E quando eu desço, na verdade, estou subindo. E isso é uma chamada ministerial. Quando eu penso em andar com Deus, eu não ando com os pés, eu ando com os joelhos. Porque toda vez que eu ando com os meus pés, eu me distancio de Deus. Isso fala de o andar dos pés, fala de autenticidade pessoal, de
forma de condução pessoal, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Por outro lado, quando eu penso que estou fraco, na verdade é quando eu estou forte. E ao contrário disso, toda vez que penso que eu estou fortalecido, que estou forte, na verdade eu estou enfraquecido. Portanto, aqueles que pensam na sua vida serem os primeiros, deverão sempre ser os últimos. E aqueles que são os últimos, certamente serão os primeiros. Na ótica divina, o perdão significa perder. Toda vez que perco, eu ganho. Essa afirmativa, ela é bem vista na condição da relação conjugal. Quando tem algum embate com o homem, com a mulher, enfim, dificilmente nós temos isso. Porém, quando nós temos a ruptura, ou seja, alguém chegando e dizer, olha, eu quero te perdoar, e me perdoe, me ajude e tal, na verdade você está ganhando. A pessoa até está correta, mas está pensando que está perdendo quando está pedindo perdão. Não, ela está ganhando aos olhos de Deus. Isso é tão sério que no Novo Testamento, nós temos aí no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, lá, versículo 25 e 26, ele nos diz assim, e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Em outras palavras, aqui no Novo Testamento, nós quando estamos orando, buscando ao Senhor, nós devemos perdoar as pessoas que nos têm afligido. Isso é o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque o céu se fecha, a terra não é regada, as coisas não acontecem, nunca seremos os primeiros, jamais seremos fortalecidos, nunca vamos conseguir andar com Deus e assim por diante. Subir diante de Deus significa descer, perder e assim por diante. Portanto, perdão é isso. E a segunda característica, e finalizo aqui, o perdão é a cicatrização. É como uma ferida, quando você corta e ela inflama, assim é a ação de retenção do perdão sobre alguém. Ou seja, quando alguém perdoa, o processo não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Lembra da historinha do começo do vídeo? A pessoa lá no mercado dizendo, não, eu até perdoei a pessoa, mas não quero que ela vá na minha casa, portanto, não cicatrizou a ferida. Ela ainda está aberta e está corroendo a tua vida. Perdoe aqueles que têm te afligido e certamente você vai ser um vencedor, porque perdoar faz bem para os ossos, para a alma e para o espírito. Compartilhe, porque tem pessoas certas para conhecer o que é o perdão. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.